Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos? Meus irmãos, a liturgia dos últimos domingos e das últimas semanas tem nos buscado e tem nos levantado um questionamento a respeito das nossas relações fraternas. Se você prestar atenção, na última semana, ela começa falando das relações fraternas entre amigos, irmãos, discípulos, apóstolos, ou daqueles que estavam em volta de Jesus. Ele vai falando da idolatria que vai entrando no coração do homem. Quais são as idolatrias? Isso foi na liturgia de segunda-feira. O Senhor bateu na tecla dizendo que aquele que é um idólatra, que deixa reinar dentro do seu coração o orgulho, a inveja, que também deixa que as coisas mundanas, que os nossos sentidos falem mais alto. Certamente esses sentidos tornam o nosso Deus. Depois, ontem ele foi falando para nós da experiência do pai, da mãe, ou melhor, do casal, do esposo, a sua esposa, as suas obrigações fraternas entre si, para que nós possamos tomar o rumo novamente das nossas promessas que fizemos, aqueles que casaram e aqueles que almejam casar, assumirem verdadeiramente as promessas que Deus fez ali diante do altar. Aquela que você prometeu de levar o seu esposo, a sua esposa para o Senhor. É uma vida de complementariedade, um completa o outro no céu, ou seja, encaminha o irmão, aquele seu esposo, aquela sua esposa, até Deus, aquele diamante que Deus te deu, e que não é seu, mas é dele. Ele deu para que você cuidasse, e agora mais uma vez, o Senhor vem falar para nós a respeito da fraternidade entre nós. Na primeira leitura, nós vemos isso muito claro, e fala na primeira leitura de quais são as injustiças dito no Evangelho. O Evangelho fala que o injusto não vai herdar o reino dos céus, que o injusto, este, vai ver o ranger de dentes, e vai ver os homens, aqueles que seguiram fiel ao nosso Senhor, vai ver eles em glória, mas não vão poder experimentar da glória de Deus. E aí nós podemos nos perguntar que injustiças são essas? Objetivamente, a primeira leitura tem apresentado para nós de que devemos ser obedientes aos mandamentos, meus irmãos. Os filhos deveis obedecer vossos pais, pois isto é que é justo. Honra teu pai e tua mãe. Quantos filhos abandonam os pais na velhice? Mas é certo também que recentemente, atendendo um jovem,
E ele disse, olha, não era tão jovem, já era de meia idade, né? Lá os seus 40 anos, e dizendo, olha, eu não abandonei meus pais, mas eu não estou dando aquilo que eu nunca tive. Porque também existem pais que quando terceiriza a sua educação dos seus filhos, quantos pais deixam seus filhos com os seus celulares ali na mão para que você tenha um momento de paz? Às vezes é preferível dormir cansado e não é pesado, gastar a sua vida na educação dos vossos filhos, e ali você vai terceirizando, deixando que o mundo o eduque, e depois volta chorando quando a coisa não dá certo, quando já está manipulado em suas cabeças a mentalidade do mundo. Quem ama investe tempo, quem ama dedica-se, porque é essa oferta que nós assumimos diante do Senhor, e que nenhum filho abandone seu pai na velhice, porque aqui a palavra de Deus vai dizer, há uma promessa, a fim de que tenhas felicidade, e longa felicidade. Quantas pessoas que levam a destruição para os seus lares, por causa do orgulho, às vezes por causa da indiferença, a indiferença que mata os corações. Quantos corações ressequidos, endurecidos pela indiferença, pelo ressentimento. O ressentimento vai falando mais alto, a falta de perdão. Meu irmão, se de alguém tem que começar, comece por você, porque amor é uma decisão, e nós já ouvimos isso muitas vezes. Nós não devemos fazer o que sentimos, porque se fizermos o que sentimos, meu Deus do céu, falo por mim, Padre Ricardo, se eu fizer aquilo que eu sinto perante as relações humanas, a partir das minhas relações com os meus familiares, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos lá de casa, mas também com os meus irmãos de comunidade, com aqueles das paróquias que eu participo, também dos lugares que eu passo, do trabalho que eu realizo, se nós vamos fazer tudo somente aquilo que é a nossa vontade, vira um caos. Nós vamos permanecer em guerra. Pacifica o vosso coração entre as vossas relações, porque, meus irmãos, aqui a pergunta ela é muito direta: quem será salvo? E a resposta do Senhor é muito clara. Ele não quis dizer quantidades, ele não quis aqui fazer uma classificação de pessoas, não. Ele quis mostrar para nós de que aquele que não se esforçar, e o céu é para os violentos. Eu preciso agir com violência comigo mesmo, e não é violência de me bater, não é violência desse tipo, não. É a violência de ser fiel ao propósito do Senhor, à palavra do Senhor. Mas aquele que não conhece a palavra não consegue ser fiel e se entrega aos sentimentos. Meus irmãos, no início do cristianismo, um padre da igreja, Santo Inácio de Antioquia, antes, quando ele já estava sabendo que ele ia ser levado para Roma, e ali ele sabia que ele ia ser triturado pela boca daqueles leões, porque a sua sentença já estava promulgada, ele já sabia que ele iria morrer. Ele entrou e convidou a comunidade toda para aquele templo, para a igreja, para que todos pudessem viver com ele a última missa. E quando ele foi descendo pelo corredor central, indo para a missa, ele foi vendo os olhares daquele povo, que olhava com um olhar de compaixão, de pena, com um olhar às vezes assim, de muita pena, de piedade, de olhando assim, coitado deste homem. Mas quando ele subiu diante do altar, ele disse para aquele povo: não me olhais assim, para que eu não arrefeça a minha fé, para que os sentidos não façam que eu traia o meu Senhor e a minha vontade de entregar-me a Deus e ser trigo de Deus na boca dos leões, para ser alimento para o mundo. E é isso que aconteceu pela sua valentia da sua entrega. Mas ele sabia que se ele fosse movido pelos sentidos, o estrago estava feito. Não podemos deixar que isso aconteça conosco, que os sentidos falam mais alto. Às vezes aquele descanso exagerado e deixando de fazer os afazeres que deveríamos. Às vezes o cuidado do outro, pacificando as nossas relações,
Olha, eu tenho descoberto que aos 37 anos, que às vezes não vale a pena ter razão. Embora que a razão é objetiva. Eu posso ter razão, mas não adianta eu brigar por ela às vezes, em algumas circunstâncias, para eu não perder pessoas. Porque quem ama se enverga como bambu, para não perder. Às vezes é preferível silenciar. Meus irmãos, se nós assim agimos ainda, como filhos deste mundo, como os pagãos, se não houver uma mudança interior do nosso coração, de nós não arrancarmos de nós, e é decisão, esses ressentimentos vividos no passado, situações mal resolvidas, familiares, famílias divididas, irmãos brigados, irmão que não fala com irmão, por causa de disputa de terra, ou às vezes por questões de sentimentos, a mãe ama mais um, ama menos o outro. Quantos irmãos ali vivendo situações assim, e às vezes irmãos da igreja em disputa de cargos, em disputa de querer aparecer, muito velada. Às vezes nós desclassificamos os nossos irmãos de maneira sorrateira, com aqueles discursozinhos às vezes espirituais. Não é para ajudar o irmão. Cuidado. Cuidado. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Não preciso ser mais claro do que a palavra, e eu estou dizendo para mim mesmo. Eu preciso de conversão. Eu preciso me decidir e ser violento e ser insistente em converter meu coração endurecido. Feche os seus olhos, peça a graça desta conversão sincera, de retomar o bom caminho, de tirar aquele coração vazio de pedra, aquilo que incomoda nas suas relações. Meus irmãos, quando eu fui para ser ordenado, o que eu mais pedia para Deus é que eu não levasse para meu sacerdócio nenhum ressentimento, nenhuma dor, e não leva para o seu matrimônio, não leva para a sua família nenhum ressentimento, nenhuma dor, nenhuma desavença, nenhuma disputa. Isso não vale a pena, meus irmãos, não vale a pena levarmos. Pacifica os vossos corações. É tempo de pacificarmos os corações para não perder nenhum dos nossos. É tempo de perdoar, meus irmãos, e perdão é decisão. Peça para este coração que às vezes está pedindo ao contrário, está pedindo para que você faça a justiça, e a justiça dos homens e não a justiça divina. Que você vai lá, espizinha, pisa na cabeça daquele que te ofendeu, daquele que te humilhou, daquele que te expôs. Não, em nome de Jesus. Peça a Deus uma conversão sincera de coração. Peça uma conversão das intenções. Peça verdadeiramente uma conversão das nossas intenções. É isso que eu vos peço, Senhor. Cante conosco essa canção, faça dela a sua oração, pedindo para que Deus converta teu coração, verdadeiramente, as suas intenções, as minhas intenções, nos nossos relacionamentos, para que a justiça reine entre nós, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei